testemunhos que a gente tem em Prova de Verde, todos os testemunhos que a gente assiste na igreja, nunca fala o que é que a gente faz com o dízimo. Por quê? Todos os testemunhos falam que a gente faz, que é feito com parte das nossas ofertas. Por quê? Porque o dízimo, ele tem um destino específico e ninguém pode usar o dízimo em igreja nenhuma das nossas igrejas. Então, aqui nessa construção não tem um centavo de dízimo de nenhum. Nem dinheiro de político. Aqui nessa igreja também não tem doação de político. E aqui a igreja adventista também não costuma pedir, passar bandeja, passar chapéu, pedindo para nada. Por quê? Porque a igreja adventista, ela existe para servir. Então nós não pedimos nada às pessoas, porque nosso dever é oferecer algo a elas. A igreja adventista, ela tem um sistema, um conceito politicamente correto, porque é bíblico. A igreja não existe para que as pessoas do mundo nos ajudem a fazer nada. As pessoas do mundo não têm que nos ajudar a fazer nada. Nós é que temos que fazer para as pessoas do mundo. Quem aqui já entendeu isso aqui? Levanta a mão. Pois é. O nosso estudo de hoje não é um sermão, é um estudo. É um estudo que eu já passei várias vezes. Eu já passei esse estudo num pequeno grupo, lá em casa. Já passei na igreja, quando a igreja era ali de Jaíso. E tem até no canal que foi gravado. Na época o Léo Décio congregava com a gente, e o Léo Décio disse que nunca viu na vida dele um assunto tão claro como foi aquele estudo que eu falei sobre a oferta. Está gravado lá no canal de Angelino, é no Davi, não sei. Então, como é um estudo bíblico, eu vou explicar para vocês que sem oferta não tem igreja, sem oferta não tem adoração, sem oferta não existe adorador. É tudo fantasia, é tudo mecânico, é tudo superficial, é tudo surreal. Se não tiver oferta, não tem nada, nem adorador, nem adoração, nem igreja. Porque o dízimo só serve para pagamento dos pastores e obreiros, e para a compra de Bíblia, e para manter os evangelistas espalhados no mundo todo, os obreiros espalhados nas nações, pregando, e para o salário dos pastores. Então, irmãos, eu quero mostrar na Bíblia, porque é melhor mostrar na Bíblia. Nós vamos ver que o primeiro culto que aconteceu na história da humanidade só tinha dois elementos. E um dos dois era oferta. Gênesis capítulo 4. Todo mundo conhece a história, até as crianças conhecem. Abra aí, crianças, que tem condição de ler. Gênesis 4. Eu vou passar esse estudo tantas vezes quanto for necessário, até que a igreja amadureça e entenda esse assunto. Porque, se não, vou repetir, irmãos, se não tiver oferta, não existe igreja. Se não tiver oferta, não existe adoração. E se não tiver oferta, não existe adorador. A primeira manifestação que nós encontramos na Bíblia de culto foi em Gênesis 4, que Abel e Caim foram fazer um culto a Deus. Verso 4, diz assim, vamos orar? Santo Deus, nós vamos ler Gênesis 4, verso 4. E o Espírito Santo quer falar a nossa mente nessa manhã. Sim, Deus. Quer destravar a nossa mente nessa manhã. Que possamos deixar trabalhar em nós. Amém. Para que nós sejamos adoradores, que a nossa igreja seja real e que a nossa adoração seja aceita. Amém. Como foi aceita a adoração de Abel. Como o Senhor aceitou a oferta de Abel. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, vamos lá. Verso 4.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel da sua oferta. Só que o verso 3 diz assim: aconteceu que no fim dos tempos, Caim trouxe do fruto da terra a oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe da primícia do rebanho. Ou seja, esse é o primeiro culto que aconteceu. Foi os filhos de Adão, Caim e Abel. Eles foram fazer um culto a Deus. E eles levaram ofertas. E a Bíblia descreve o que foi a oferta de cada um. E que Deus se agradou da oferta de Abel. Certo? Esse é o primeiro momento que a gente encontra. O outro momento que a gente encontra sobre a oferta é Levítico capítulo 1. Vai lá em Levítico capítulo 1. Versículo 2. O quarto texto, no instante de ser. Preste bem atenção, fique em oração, para Deus clarear na sua mente esse assunto. Lá na frente já, quando já tinha a nação de Israel, o povo já na Canaã e tal, o procedimento era esse. Verso 2. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: achou, irmão? Quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Aqui Deus especificou o que era a oferta. O que era a oferta lá no Antigo Testamento, no tempo do santuário? A oferta era uma oferta de animal. Gado ou gado miúdo. Aí mais para em outro texto a gente encontra outro tipo de oferta, que é Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio capítulo 16. Mais para frente, Deuteronômio 16. Vamos ler a Bíblia toda sobre a oferta. Deuteronômio 16, verso 15 a 17. Deuteronômio 16, do 15 ao 17. Quem achou, diz amém. Amém. A partir do 15. Diz assim: durante 7 dias, vocês celebrarão a festa ao Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo o que vocês fizerem. E por isso vocês certamente poderão se alegrar. E 3 vezes ao ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, teu Deus, lhe houver concedido. Agora pergunto, essa oferta aqui é a oferta de animal? Não. A oferta de animal era lá no santuário. Essa oferta é a oferta que acontecia nas festas do povo de Deus, principalmente nessas 3 festas. Aqui esse capítulo fala das 3 festas. Essa é uma festa que era comemorada anualmente e que era para eles se alegrarem em um determinado lugar que Deus escolhesse para essa festa. E a festa consistia em que eles viessem de suas cidades em caravanas, acampassem-se em tendas
das lavouras, da produção da terra. Deus está dizendo que eles, certamente Deus ia abençoar eles em suas colheitas. Então, a colheita não é dos animais, a colheita é nas plantas. E de tudo que eles fizessem, Deus ia abençoar. E eles iam poder se alegrar. Esse costume de fazer eventos, de celebrar datas e comer, é antigo, é bíblico. O povo de Deus se reúne, festeja e come, desde o Antigo Testamento. Para que eles comessem e se alegrassem na presença do Senhor, eles tinham que trazer o quê? Ofertas. Que ofertas? Ofertas das colheitas, das lavouras, da produção da terra, dos frutos, dos cereais e de tudo que eles tinham colhido, porque o Senhor abençoava as casas, as terras, os campos, os rebanhos, tudo que era deles, o Senhor abençoava. Aí a gente vai para o Novo Testamento. Essas festas a gente não comemora mais, assim, literalmente como era naquele tempo. Essas festas hoje elas são adaptadas à nossa cultura e à nossa realidade. Hoje tem a Assembleia do PG. Tem a Assembleia do dos PG, PGs, os grandes encontros, aquela Assembleia de Mordomia que vem os pastores da missão. Todas as viagens que os líderes vão à presença de Deus, para um congresso, para um encontro, e lá é um lugar que o Senhor providenciou para o encontro, tem que ter festejo e festa e comida. Porque o povo de Deus deu o quê na igreja? Oferta. O dízimo não pode ser usado nisso. Então veja, toda vez que a igreja manda líderes para as festas, para os congressos, para os encontros, os líderes vão por conta da igreja, porque a igreja deu oferta. Se você não deu oferta, você não está contribuindo com a igreja em nada, porque você é infiel. E o infiel não contribui. O local quem escolhe é Deus. Então os líderes oram, pedem a Deus, fazem pesquisa de preço, de ambiente, de local, de distância, de acomodação, de capacidade para tantas pessoas. Eles escolhem um local. As igrejas mandam os líderes, porque quem paga as viagens da liderança é a igreja. Apenas o Ministério da Mulher, que é um ministério que faz os eventos sem ser custeado pela igreja. Elas dão o sangue, a carne, o couro, as unhas, a ponta dos cabelos, para ir para o evento das mulheres, que é um evento caro. Não é a igreja que paga, somente esse que não é a igreja que paga. Este ano foi caro. Pois é. Os desbravadores também, os campuristas, as coisas, tudo é. O clube também tem caixa própria. Olha, o E é. Inclusive ela paga. Ganhou, cada um de nós. Ela pesquisou, ela é R$400. Se tiver na promoção, ela fica de 300. O clube de desbravadores, ele tem um caixa próprio, mas metade das despesas do clube, quem paga é a igreja. Com dinheiro das ofertas. Porque todas as vezes que o clube se desloca, que o carro vai buscar e vai trazer, é a igreja pagando. Por quê? Porque os desbravadores são de famílias carentes, muitos deles a mãe não tem. Também crianças, E a igreja responde. Por isso que eu estou dizendo E a o carro vocês, que traz o pessoal do Feliz Açul? quem mantém também é a igreja. Olha, irmãos, nós, a igreja, que hoje nós estamos aqui separados do clube, o clube está lá e a igreja está aqui, a igreja é quem mantém o clube. Como é que a igreja mantém o clube? Com o apoio que o clube não existe sem a igreja. Não existe um clube de desbravadores que não seja vinculado a uma igreja. O clube precisa e depende da igreja. Mas como é que a igreja pode ajudar o clube? Com as ofertas. Se você não dá oferta, você não está ajudando o clube. Então vamos, nem a igreja. Então vamos lá
no Lucas capítulo 16. Lucas, no Novo Testamento, capítulo 16. Agora vem aquela tal questão, que nós vamos concluir nessa questão. A questão da condição financeira. A condição financeira. Quem é que não pode dar oferta? Não existe ninguém que não possa. 16, Lucas 16. Não existe ninguém que não possa dar oferta. Por quê? O que foi que o texto disse? Cada um na proporção. Na proporção que Deus lhe dá. Deus não se importa com tanto. Porque Deus é o Deus dono da prata e do ouro, de toda a riqueza. Deus não precisa de nada. Quando Deus estabelece um sistema de dízimo e oferta, é nós que precisamos aprender o sistema de Deus. Não é porque a igreja precisa. Quem precisa da igreja? Deus ou nós? Nós. Mas então, o sistema de Deus é para o nosso bem. Quem é que não pode dar oferta? Ninguém. Não existe ninguém que não possa dar oferta. Então, está naquele testemunho, sabe, da viúva. Deu bem pouquinho de dinheiro, porque o que tinha para Deus foi a riqueza dela. A viúva não tinha nada, ela tinha um punhado de farinha. Não, mas está falando das duas moedas. As duas moedas. Exatamente. Quem não pode dar oferta? Ninguém. Não existe ninguém que não possa. Por quê? Porque a Bíblia não é a igreja adventista, não é o pastor, não é a irmã da alma. É a Bíblia que diz que cada um deve dar segundo a proporção. O que é proporção? Se você ganha R$2, já é extremo. Alguém dá R$2 a você. Você só pode dar oferta menor do que R$2. Se você recebe R$50 por semana, você só pode dar oferta menos de 50. Porque 50 foi seu limite, você ganhou. Por isso que a Bíblia diz, especificamente, proporcional à renda, proporcional à bênção, proporcional ao que você recebeu. Aí dentro daquilo que você recebeu, você tem que ser fiel no dízimo e depois você tem que fazer a sua oferta para você poder ser um adorador, para você poder vir à igreja adorar e para poder você ter uma igreja para se congregar. Olha o que diz Lucas 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, diz o que aí? 16, 10. Também É é fiel no muito. No muito. Quem é infiel no pouco, é porque está perreado, porque não deve ver, porque o dinheiro não deu, tem muitos motivos para não doar. Nesse mês eu não vou dar oferta. Pois pode se preparar que vai piorar, no próximo mês vai estar mais ruim. É. E é pior ainda que eu não posso ver. Aí é que você não pode ver porque você já travou, já fechou a porta para receber. É. Quando a gente não doa, irmãos, quando você não doa, você fechou a porta para receber. A porta que vem é a porta que vai. Ademais, eu estava perto de casa, às vezes assim, eu boto só aquele valor, aí eu nunca fiz só que não é nada, não sei. Dona, dá um pacto, quer dizer, a oferta. Tem vezes que eu pergunto, tem vezes que eu Após você se atrapalhar, você liga para mim ou manda uma mensagem assim, tanto dízimo, faço aqui, tanto é dízimo e tanto é O oferta. pacto é justamente a oferta proporcional à renda. Se você ganha, vamos dizer assim, Quem não dá proporcional não tem pacto. O pacto é justamente o que Deus gosta, que você determine uma coisa proporcional à sua renda. pois é, mas o seu dízimo não é 40 pouco. Depois a gente faz a conta para você. Ninguém aqui tem dízimo de 40 e pouco, a não ser que você não receba benefício. não, eu estou dizendo assim, Quem recebe benefício, o benefício é quando? É. Não, o Auxílio Brasil. não, eu estou dizendo, não pessoas recebem, Não, tem uns que recebem 700, que eu sei. Recebe 700. Vai querer receber 600. Pronto. O que é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que é proporcional, de acordo com o que você ganha. Você não pode
Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. E aí, nele já citou a viúva do Novo Testamento. Ela só tinha 2 moedinhas. Nesse tempo, o povo de Deus estava tão corrompido, tão idólatra, tão rebelde, que o inimigo estava tomando conta, que a possessão de demônio, doença, lepra, todo tipo de doença. O povo era caído nos pedaços. Quando Jesus veio ao mundo, o povo de Deus estava no limite da sua rebeldia. E mesmo assim, aquela mulher, depois a gente faz responsabilidade. Não se aperreia com isso não. Para isso nós temos várias pessoas na igreja para ensinar. Olha, quando Jesus veio ao mundo, o povo de Deus estava no auge da sua rebeldia e o inimigo tinha entrado. A igreja era um comércio, era um covil de ladrões dentro da igreja, comércio, tráfico, né, vendendo e comprando, e aquela balbúrdia de animais e bosta de animal, e todo só pensava em dinheiro, era trocando tecido por sal por carneiro por rolinha, aquela confusão toda. Jesus pegou um azorraco de corda e disse, levantou o chicote e disse, não façam da casa do meu pai covil de ladrões. A casa do meu pai é a casa de oração. Então, quando Jesus estava aqui, a igreja, o povo, o corpo de liderança da igreja não era digno de confiança. E aquela viúva deu aquela oferta na presença de Jesus. Jesus estava ali como um simples adorador, no meio da congregação com seus discípulos, como um anônimo. Aquela viúva não sabia que olhos de Deus estavam sobre ela. E ela se dirigiu ao gasofilácio, que era aquele tambor, aquele buraco onde as pessoas colocavam dinheiro. Os ricos estavam colocando aí altos valores em prata e ouro, fazia aquele barulho dentro daquela caixa de madeira. E a viúva, que só tinha 2 moedinhas, foi discretamente ali, soltou aquelas 2 moedinhas e foi passando, e os olhos de Jesus estavam sobre ela. E Jesus diz, aquela viúva deu mais do que todos os ricos, de todos os outros adoradores. Gente, será que você não pode dar oferta? Você que não dá oferta, você dá porque não pode? Se você não pode dar oferta, olha o que acontece. Nós cremos na Trindade, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Todo adventista crê na Trindade. Nós cremos que Pai, o P é de Pai, o F é de quê? E o S, que não é de escola sabatina, é Espírito Santo. Né? Esses 3 tronos, essas 3 pessoas divinas, coeternas, elas são o nosso Deus, nosso único Deus. A nossa resposta a Deus, nós damos em dízimos. Os dízimos são uma resposta nossa a Deus. Se você não devolve o dízimo direitinho, você está dando uma resposta costas viradas para Deus. Está dizendo a Deus que pode deixar que a minha vida cuido eu. Certo? Se você guarda o sábado, esse S é de sábado. Se você é fiel adorador no sábado, se você respeita as horas do sábado, se você guarda o sábado com amor, já fica pedindo a Deus que chegue o sábado, então você está dando uma resposta positiva ao Espírito Santo que fez você entender a verdade, fez você compreender que o sábado é um mandamento, porque antes você não sabia, eu também não sabia. Você está dando uma resposta positiva ao Espírito Santo. Mas qual das 3 pessoas da divindade veio aqui e foi pregado nu numa cruz e sangrou até a última gota de sangue? Foi o Espírito Santo? Foi Deus o Pai? O nosso Salvador é o que está recebendo 0 como resposta. 0 de oferta, é 0 a Jesus, é 0 de salvação. O Pai não vai salvar ninguém sem Jesus. E Jesus não vai salvar infiel. E você não dá oferta porque você não quer. Porque por Deus você pode. Por Deus você pode. Então, irmãos, eu aproveitei para fazer essa lição hoje, porque só está nós aqui. Né?
Só está nós aqui. Sem oferta, não existe igreja, porque a igreja está sendo feita com as ofertas daqueles que dão oferta. Nós temos pessoas fiéis aqui nessa igreja, aleluia, Amém. Glória a Deus. Nós temos pessoas fiéis aqui. Essa igreja está sendo feita, irmãos, não é com todas as ofertas, é só com 60% das ofertas. E olha a estrutura que nós estamos fazendo aqui. 60% apenas, porque 40% vai lá para Camarões, vai lá para o outro lado do mundo, para a pregação do Evangelho. Vai para as outras obras, obra de comunicação, TV Novo Tempo, todos os hospitais adventistas, Rádio Novo clínicas Tempo. adventistas, Rádio Novo Tempo, todos os segmentos da igreja adventista, a ASA que tem assistência social adventista em todo lugar. A ADRA. A ADRA, que tem a assistência, quem chega primeiro, a Cruz Vermelha e a ADRA é quem chega primeiro nos lugares onde acontecem os terremotos, as catástrofes naturais. Quem primeiro chega é a ADRA da igreja adventista e a Cruz Vermelha, que é o universal. Por que a igreja faz isso, irmãos? Por causa das nossas ofertas. Eu nunca vou trabalhar na Cruz Vermelha. Eu nunca vou trabalhar na ADRA. Eu nunca vou para a África, lá para Afeganistão. Eu nunca vou para Marrocos. Eu nunca irei para as Filipinas. Mas quando eu trago a oferta para a igreja, confio no sistema instituído por Deus, parte da minha oferta, ainda que você dê R$1, uma moedinha de R$1, você dá uma moedinha de R$1, que junta com R$2 do outro, que junta com R$10 do outro, que junta com R$5.000 do outro, que é rico, que tem muito filho de Deus rico, que doa de 5, de 10. E aí, parte dessa oferta vai para atender em todos os segmentos da igreja. Irmãos, nós não somos uma igreja congregacional. Nós não vivemos aqui nessa igreja apenas para trazer a oferta para fazer a nossa igreja. Se nós pegássemos todas as nossas ofertas para investir aqui, nós já estaríamos com ar-condicionado, com a igreja toda pintadinha, com a fachada feita, com tudo feito, com tudo pronto. Nós não estamos pensando apenas em nós. A igreja adventista não pensa em si própria, ela pensa na obra e na missão de Deus que é para o mundo todo. E é por isso que eu dou tanta ênfase ao formativo mundial das missões. O formativo mundial É a transparência. O que nós estamos fazendo com as ofertas? A gente sabe para onde vai parte da nossa Irmãos, eu oferta. vou E terminar também com uma coisa que eu acho tão certo, é isso, sabe que vem aquele papelzinho dizendo quanto foi que você deu, quando já está sabendo muito grande, fica por ver. Irmãos, eu vou contar uma história e vamos orar a Deus para que nessa igreja não fique nenhuma pessoa que não dê oferta. Nenhuma sequer. Deus que abençoe. Nenhuma que não dê oferta. Tinha uma mulher que ela se tornou adventista, ela se batizou. E aí ela tinha uma venda, ela tinha uma lanchonete, uma vendazinha de produtos alimentícios. E aí ela decidiu ser fiel no dízimo e na oferta. E ela começou a levar o seu dízimo e a sua oferta para a igreja, assim como todos nós aprendemos a trazer os dízimos e ofertas. Era pouquinho. Cada semana ela fazia a conta de quanto ela ganhava e levava para a igreja, aquele envelopezinho com aquele valorzinho. E aí ela foi tão fiel, ela era tão consagrada que Deus foi abençoando a vida dela para que ela se tornasse testemunho para muitos outros irmãos que não tinham aprendido ainda a ser fiel. E aí ela foi melhorando, a clientela foi aumentando, os pedidos foram aumentando, ela teve que botar gente para trabalhar com ela. E aí o negócio foi aumentando, ela teve que... E as pessoas vinham buscar de longe, de outro bairro, vinham comprar a ela. Uma coisa assim de Deus. E aí ela teve que abrir outro ponto em outro bairro, já teve que colocar pessoas para trabalhar naquele outro ponto. E assim ela foi se estabelecendo financeiramente, e o dízimo e a oferta, o dízimo e a oferta, toda semana o dízimo e a oferta, e os irmãos muito felizes com ela, e o pastor também, a gente fica feliz com quem é fiel, e beleza. Até que chegou um ponto que ela dava de dízimo e oferta por mês, uma média de R$10.000, porque ela agora já tinha várias empresas espalhadas. E as pessoas que ela botava para trabalhar com ela eram adventistas, que era para não ter problema de infidelidade, de deslealdade, de roubo, essas coisas. E aí só bênção. Quando as ofertas e o dízimo dela chegou a R$10.000, ela chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu vim fazer uma consulta com o senhor porque
Está sendo muito dinheiro que eu estou trazendo para a igreja. É muito dinheiro. 10 mil reais por mês é muito dinheiro. Será que o senhor podia orar a Deus para eu diminuir esse valor que está sendo muito dinheiro? Aí o pastor disse, posso, irmão. Eu oro agora. Eu oro agora. Eu disse, ô pastor, eu estou com meu coração apertado, porque toda vez que eu boto esse dinheiro no envelope, eu acho que é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí o pastor disse, está certo, irmão, eu vou orar. Vamos orar? Eu vou orar para a senhora e Deus vai fazer a senhora trazer pouco dinheiro. A senhora quer trazer pouco, irmão? Eu disse, porque eu vou trazer muito. Está certo. Se ajoelhar, vamos orar. O pastor disse, Senhor, faz que ela volte a ganhar o que ela ganhava quando ela chegou. Uau, Deus. Não, pastor, peraí, não ore não. Não ore não, desse jeito não. O pastor disse, não quer que ore assim não, irmão? Você quer continuar ganhando muito e trazendo pouco? Então, irmãos, nós precisamos aprender essas lições individualmente. Você quer saúde? Você quer paz na sua casa? Você quer ter um relacionamento bom com sua família? Você quer que sua família em volta de você esteja bem? Você quer orar pelas pessoas? Quer trazer alguém para a igreja? Quer que seus parentes se salvem? Quer ter paz interior? Quer viver com Deus eternamente? Você quer tudo isso? Essa riqueza nós ilustramos ontem lá no PG, na mala, não foi, Savana? A mala que Deus tem cheia de bênçãos para nós. Aí Deus não pode derramar essas bênçãos em nós, porque o espaço está ocupado com a miserável oferta que você negou. Uma miserável oferta que você negou a Deus. E aí você fecha e a mala vai para a casa do outro. E a mala das bênçãos vai para a casa do outro. E você fechou o canal de receber. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas aí ela não foi salva, né? Porque se ela estava na tristeza, chegou um tapa na cara dela e lá que ela não teve, ela não pegou. Colocar na Mas não era a questão do tanto de nota. Era a questão de o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E aí o texto diz, Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, se ela não conseguiu ser fiel quando teve muito, ela nunca foi fiel quando ela ganhava pouco. Cuidado com o pouco que você tem. Porque esse pouco Deus pode fazer se tornar muito, ou Deus pode tirar totalmente. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Querido Deus, existem lições que são difíceis de estudar. Existem assuntos que não é todo mundo que fala, por medo de atingir, de ferir. Mas o Espírito de Deus adverte, corrige, disciplina e chama e sacode com amor. Porque o reino de Deus é dos fiéis. Verdade. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Quando nós trazemos a nossa oferta, ainda que seja pouco, pequena, nós trazemos a oferta a Jesus que morreu por nós. É a nossa resposta a Jesus. Quando nós guardamos o sábado, nós estamos dando a resposta ao Espírito Santo. Quando nós trazemos o dízimo, nós estamos dando a resposta a Deus o Pai. Que os três são um, que ferem um, ferem os outros dois. Se nós não trazemos ofertas a Deus, nós estamos ferindo as três pessoas da divindade. Porque quando Jesus morreu na cruz, o Espírito Santo e o Pai também sofreram na cruz. Estavam ali envoltos naquelas trevas. É a Ele, é ao Salvador que nós devemos ofertar com gratidão. Sim. Senhor, o que é que eu te darei em gratidão pelo sangue derramado na cruz? O que é que eu vou trazer em oferta de gratidão pelo Senhor ter me curado, pelo Senhor ter restaurado a minha vida, pelo Senhor ter feito de mim uma pregadora? Às vezes fico pensando lá em casa, em Dejaísa, que dizia que não pregava, que dizia que não falava tudo, que era nervosa, que se esquecia das coisas. E o Senhor fez de Dejaísa uma grande pregadora. Amém.
Hoje eu posso até enviá-la para pregar em outra igreja sem medo de que ela vai falhar, porque eu sei que o Senhor usa ela no culto. Amém, Senhor. Nós não somos nada, Senhor, nós não somos ninguém. É o Senhor que nos restaura, que nos dá os dons e os talentos. Verdade, Deus. Desde o serviço que de varrer o chão, de fechar a porta, de encher uma caixa d'água, colocar um lixo para fora, comprar um material de limpeza, pagar um diário de serviço, construir uma igreja. O Senhor Jesus Cristo olha para nós esperando nossas ofertas. Verdade, Deus. O Senhor espera as nossas ofertas para que o Evangelho seja pregado a todo mundo. Sim, Deus. Para que aquele que ficou sem a casa, porque o terremoto derrubou a casa, aquele lá do outro lado do mundo que nós não sabemos quem é, que hoje não tem família, não tem teto, não tem alimento, não tem nada. O Senhor, o Rei do Universo, que morreu por nós, o Senhor olha para nós quando nós recebemos nosso dinheirinho e o Senhor fica esperando a nossa oferta. Verdade. Ó Deus, reaviva esta igreja, Senhor. Amém, Senhor. Tira a infidelidade do nosso coração. Tira. Ajuda-nos a ser fiéis, adoradores. E como Abel, o Senhor receba, aceita a nossa oferta. Sim, Em Deus. nome de Jesus, amém. Amém.